Eu quero hoje falar para você que na casa do pão não falta pão. Na casa do pão, ou do grande padeiro eterno, não falta pão. Logo depois que eu acabei de pregar a mensagem da semana passada, do nosso culto de Natal, aquela ideia dos magos não saiu do meu coração. Eu ficava pensando sobre isso, pensando sobre aquilo que aconteceu lá em Belém. E Deus foi ministrando ao meu coração sobre a própria palavra Belém. E eu quero ler com você aqui Mateus 2:1. Jesus nasce aonde? Em Belém. Belém. E o que significa a palavra Belém? Casa de pão. Casa de pão. No vocabulário hebraico não tem assim padaria. É a casa de pão. É a casa de carne. É a casa de roupa. Não é a lavanderia. É a casa do lavandeiro. É assim que se usa as construções na língua hebraica, principalmente no hebraico bíblico. E Belém era a casa de pão. Jesus nasce aonde? Em Belém. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo de número 2, versículo de número 1. Quero refletir ainda um pouco sobre aquela porção. E não somente isso, mas também desse acontecimento tão lindo que foi o acontecimento do nascimento de Jesus e da visita dos magos. Mateus 2:1 diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Vamos orar? Pai, fala o nosso coração em nome de Jesus e ministra ao profundo do nosso ser. No nome santo e poderoso de Jesus, derrama do teu Santo Espírito sobre nós e abençoa, Pai, a tua igreja e cada um que ouvir essa palavra em nome de Jesus. Amém. Na história da igreja chamam os 3 reis magos de Baltazar, Gaspar e Melquior. A Bíblia não conta, não relata, não registra, mas na história da igreja esse é o nome dos 3 reis magos. Baltazar, Gaspar e Melquior. Eles chegam em Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém, os reis magos, e Jesus nasce em Belém. Na casa do pão nunca falta pão. Na casa do pão, sempre Deus providenciará para nós o pão vivo de Deus, que alimenta todo aquele que nele crê. Esse ano está chegando ao fim. Você veio à casa do grande padeiro, à casa do pão, e Deus te deu alimento todos os dias enquanto você esteve aqui. Não só aqui, mas quando você abriu a sua Bíblia em casa. Você foi ao padeiro supremo, ao padeiro eterno. Quando você dobra os seus joelhos, quando você faz uma canção de adoração, você está indo à casa do pão. E você está comendo o pão vivo de Deus, aquele que realmente te alimenta. Meus irmãos, Jesus é o pão vivo de Deus por nós. Eu estou fazendo um trocadilho aqui de Belém, da casa do padeiro, para mostrar que Ele é o pão vivo que veio de Deus para nós, para nos saciar a fome, para resolver esse dilema da nossa vida. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente se alimenta de outras coisas? E aqui está diante de nós aqui esses magos, e sabe o que me fascinou, irmãos, ao estudar essa história dos magos?
foi porque quando nós lemos tanto Mateus, Lucas, João, quando lemos os evangelhos de uma forma completa e essa passagem do nascimento de Jesus, nós sabemos que logo quando Jesus está nascendo na manjedoura, anjos vão falar para pastores. E os pastores vão ao encontro do bebê. Eles já eram filhos de Deus, agora eles se convertem aceitando Jesus. Talvez você diga, mas pastor, o senhor não disse que foram os magos que primeiro aceitaram Jesus? E aqui que eu quero te ensinar algo fantástico. Eles aceitaram Jesus lá atrás, 2 anos antes. 2 anos antes. Quando eles saem possivelmente da Babilônia, ele já sai com destino. Vamos nos encontrar com o rei dos judeus. Vamos nos encontrar com o pão vivo de Deus. De fato, lendo as histórias, foram os pastores que viram Jesus na manjedoura. Mas logo quando Jesus foi para casa, os magos foram. Mas a intenção de encontrar-se com o Messias foi muito tempo atrás, ou pelo menos por volta de 2 anos antes, no coração desses gentios, desses cientistas. E eu fico pensando sobre tudo isso e imaginando como foi esse momento maravilhoso para a vida deles todos. E ao refletir sobre isso, me veio ao coração também algo que aconteceu, como já vemos e lemos aqui nessa história. Quando os magos chegam para falar com Herodes, toda Jerusalém tem um alvoroço. Aí eu te pergunto, todos queriam comer do pão vivo de Deus? Há um alvoroço em Jerusalém com a chegada dos magos. Possivelmente, o burburinho que já tinha acontecido dos pastores, conversando entre outros pastores, que eles viram anjos, louvando a Deus, e encontraram um bebê envolto a lenços numa manjedoura, isso já estava circulando entre as famílias campesinas. Outro burburinho que aconteceu também em Jerusalém nesses dias, porque quando lemos o texto de Mateus 2, que vemos que há um grande alvoroço em Jerusalém, o texto não dá tempo, não coloca dias, só traz a síntese. Mas olha só que interessante, os anjos anunciam aos pastores. Os pastores vão ver Jesus na manjedoura. Pouco tempo depois, alguns dias depois, Jesus é levado no templo. E ali no templo acontece uma coisa magnífica. Um homem chamado Simeão, que o Espírito Santo tinha falado com ele, pega Jesus e começa a louvar a Deus, porque Deus tinha dito que ele não morreria sem contemplar o Salvador de Israel. Mais um burburinho, um ancião no templo. E de repente vem uma outra mulher, uma profetisa chamada Ana, uma anciã piedosa, que tinha ficado viúva e que dedicava sua vida na casa de Deus, que também pega o bebê e começa a declarar a todos que o Salvador chegou. Olha só, os burburinhos entre os pastores, entre os homens, entre as mulheres, entre as profetisas, entre as pessoas. Isso foi crescendo e de repente nesse contexto chega uma grande comitiva. Onde está o rei dos judeus? Aleluia! Na casa de pão, Deus sempre nos alimenta, nunca falta pão. Aleluia! Agora olha que interessante. Houve alvoroço. Muitos estavam ansiosos em comer esse pão vivo que desce do céu, mas muitos outros não. Muitos comeram, outros não comeram. Como assim, pastor? É bem simples isso. É bem simples. Herodes, por exemplo, quando foi interrogado pelos magos, ele quis saber, mas não para adorar de fato. Ele quis saber porque ele estava sendo praticamente deposto. Ele era o rei dos judeus. Ele era vaidoso. Ele era conhecido como o grande Herodes, o grande edificador que marcou a história de Israel. Na história mundial ele foi um ícone, inclusive, porque ele fez grandes obras que se perpetuaram durante gerações, e o templo foi uma delas. E ele sabia que agora, se o povo conclamasse um novo rei, ele perderia o trono. E agora? Então ele quer
sim saber onde está o rei dos judeus, diz que é para adorá-lo, mas é para matá-lo, nós conhecemos a história. Os líderes religiosos sabem que o menino nasce em Belém, mas eles não estão acompanhando os magos, nem a comitiva dos magos. Os líderes religiosos vê o burburinho dos pastores e ignora. Vê agora Simeão e ignora. Vê Ana e ignora. Por quê? Porque eles estão na religião, mas eles não estão comendo. Olha que interessante, meus irmãos. É muito interessante isso. Nesse alvoroço que acontece coisas interessantes. Por quê eu estou falando sobre isso? Para os bons e para os piedosos é algo magnífico, mas para os maus e incrédulos é algo terrível. Para aqueles que realmente têm sede de Deus, o pão de Deus era tudo de bom. Mas para aqueles que não se importavam com Deus, os assuntos de Deus era tudo de ruim. E aqui a gente vê isso de uma forma muito maravilhosa, porque na casa do pão nunca falta pão, meus irmãos, guarda isso. Eu até agradeço essa frase, porque eu me lembrei da mensagem que o Reis pregou, certa ocasião, que na casa de pão faltou pão, quando ele pregou sobre o livro de Ruth. Enquanto eu preparava essa mensagem, me veio ao coração essa frase tão linda. Só que nesse episódio, na casa do padeiro de pão, tem aqui muito pão. Podem ver, meus irmãos, Deus sempre vai nos dar o alimento. Deus quer que comamos o pão dele sempre. Porque ou comemos o pão dele, ou comemos outras coisas. E aqui é interessante, porque aquele que não se alimenta de Deus, se alimenta de outras coisas. Isso me faz lembrar o filho pródigo, que vai se alimentar do quê? Das alfarrobas dos porcos. Quem não se alimenta de Deus, se alimenta de alguma coisa. Aqui foi o episódio onde uma turma se alimentou de Deus, uma turma pequena, e uma comitiva grande. E uma outra turma não se alimentou de Deus. Comia aquilo que não satisfaz a alma nem o coração. Mas há uma condição para a gente comer esse pão. Olha que interessante. Na casa de pão, ou do pão, nunca, jamais falta pão. Você crê nisso, meus irmãos? Se você for a Deus, na sua casa, se você for a Deus no próximo ano, todos os dias, você vai se encontrar com o pão vivo que desceu dos céus. Amém? Tem dúvida disso? Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Mas talvez você diga assim, mas pastor, Herodes estava tão perto. Os escribas estavam tão perto. Eles estavam perto, mas não estavam inteiros. Há uma condição. Há uma condição. Há um estágio para que você desfrute desse pão de Deus. Quais são esses estágios? Quero dar 2 estágios apenas. O primeiro estágio é viver nas promessas de Deus. Quando nós pensamos um pouco sobre os magos, meus irmãos, como os magos não saíram do meu coração essa semana. Baltazar, Gaspar e Melquior. Eles conheciam a palavra. Eles eram cientistas, mas eles eram amantes da palavra de Deus. Pastor, mas por que o senhor afirma isso? É simples. As 70 semanas de Daniel estavam se cumprindo. O Messias iria nascer. Ora, pastor, se o Messias ia nascer em Belém, e era uma promessa, porque era da tribo de Davi, a tribo de Davi é Belém, é a casa do pão. Por que os judeus e os líderes religiosos não davam a mínima? Por quê? Porque eles não estavam no estágio, é simples. Eles não estavam na promessa, estavam perto da promessa, mas não estavam crendo na promessa, vivendo a promessa. Olha que fantástico. Lá na Babilônia, porque eles devem ter saído da Babilônia. Por volta de 9.000 quilômetros eles percorreram. 7.000 ou 9.000, agora me deu um branco. Se é 7.000 ou se é 9.000, se não me engano, falha a memória, são 9.000. A peregrinação deles que eles fizeram. Isso, é 9.000. Eu me lembrei porque daqui para o Rio de Janeiro é 5.000 quilômetros. Irmãos, é muito, a pé. Hoje de carro você faz em algumas horas. Mas é como se você fosse para o sul, quase chegando em Porto Alegre. A pé.
numa comitiva de meses, por isso que demoraram 2 anos. Esses homens estavam a 9.000 metros, 9.000 quilômetros, aliás. E eles estudavam a palavra, amavam a palavra, zelavam a palavra. Por quê? Eles estavam vivendo esse estágio. Quando nós amamos a palavra, nós vamos ao grande padeiro eterno. E quando nós zelamos pela palavra, eu me aproximo desse padeiro e me alimento da sua comida, e a minha alma é saciada para a glória de Deus. Eu posso estar dentro da igreja, mas não posso não estar fazendo valer a promessa. Eu posso estar num lar sacerdotal, numa família de levitas, e posso ser um levita, posso ser um obreiro, mas eu não estou na palavra, eu não estou na promessa. Então, meu irmão, cuidado, porque aqui a gente vê que todos eles tinham algo em comum. O que eles tinham em comum? Em primeiro lugar, eles estavam com o coração na promessa. Os pastores, olha que interessante, por que os anjos vão visitar pastores nos campos e não vão falar ao sumo sacerdote no santíssimo lugar? Por que não foram falar com o levita no templo? O templo de Herodes, suntuoso, que é muito bem parecido ao templo de Salomão. Meus irmãos, o templo era uma construção fantástica, fantástica. Era por volta de 29 metros de comprimento, por 9 de largura, por 13,5 de altura. Ao redor tinham galerias. E ali, nesses lugares benditos, tinham escadas, uma construção, tudo era forrado de madeiras de cedro, com desenhos entalhados. Dentro desse átrio interno, que era a parte do santo lugar, tinha o Santíssimo. E ali tinha os querubins, que mediam 4,5 metros de altura, que encostavam as suas asas umas nas outras diante da arca. A separação do santo para o santo lugar era uma coisa esplêndida. Tudo revestido de ouro, tudo representando a glória de Deus. Logo na frente do templo tinha uma parte que era como se fosse um pórtico de 4,5 metros. Tinham as pias, tinha um altar, tinha um incensário, tinha um candelabro, havia sacrifício, havia adoração, havia músicos, havia porteiro, havia joias, mas não tinha a promessa, não tinha a palavra. Eles estavam lá, teoricamente, mas Deus estava contemplando os verdadeiros adoradores no campo, os pastores. E os anjos deixaram o templo e foram no campo. Por quê? Porque esses pastores demonstram que eles estavam na promessa. Assim como os magos estavam na promessa. Assim como Simeão estava na promessa. Assim como Ana estava na promessa. Assim como José e Maria viviam a promessa. Assim como Isabel vivia a promessa. Quem está na promessa, come a comida de Deus a vida toda. E o segundo estágio pastoral? O segundo estágio é tão maravilhoso quanto o primeiro, porque por causa do primeiro, você se esbarra no segundo. Ora, o segundo te leva ao primeiro, mas geralmente você descobre o segundo por causa do primeiro, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Todos esses homens eram sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Cientistas saem do Oriente, porque eles estudam, aguardam, veem na promessa, mas vem o sinal do céu e entendem que haverá e está tendo um anúncio de que é para eles ir e eles vão. Eu quero acreditar que além das questões físicas, como eu disse, alinhamento, supernova, alinhamento planetário, supernova, que possivelmente aconteceu 6 anos antes deles partirem, porque segundo a história registra isso. Além disso, tiveram que toques do Espírito Santo. Podem ir, meus filhos, podem ir que vocês vão achar. Podem ir que vocês vão encontrar. Porque eles vão, meus irmãos, peregrinam por 2 anos, chegam, perguntam, acham o menino e o adoram. Porque aí a estrela, depois que eles falam com Herodes, a estrela leva eles até a casa. Ali já
fenômeno, na minha opinião, um milagre, como eu mencionei semana passada no meu culto de Natal. Por quê? Porque logo depois eles dormem e por divina revelação, Deus diz, não fale a Herodes, vá por outro caminho, eles vão embora. Ou seja, eles eram sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Quem é sensível ao Espírito Santo de Deus, vai à casa do padeiro, vai à casa de pão e sempre comerá pão de Deus. Aleluias. Simeão, outro ancião sensível, o Espírito Santo de Deus disse para ele, você não morrerá sem ver o Salvador de Israel. E Simeão creu no seu coração. Aleluia. Ana, uma anciã, já de idade viúva, que vivia no templo adorando a Deus em jejuns e oração. Oh amado, aos jejuns e a oração. Como é precioso para nos consagrar, para mortificar a carne. Ana, ao ver o menino, começa a profetizar, fala palavras a Maria, fala palavras ao povo no templo, enquanto os líderes religiosos eram ocos como pau. Mesmo ao redor de tanta glória, de tanta beleza, de ouro e de rituais, eram vazios, porque eles não amavam de fato a promessa, eles não zelavam pela promessa, e eles não tinham o vínculo e o toque do Espírito Santo. Ana, essa anciã, profetiza. E o que dizer de Maria e de José, homens cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala e eles vão, pede, eles fazem. E Isabel, mãe de João Batista, tudo isso acontecia na vida deles. Meus irmãos, estamos chegando no final de um ano. Como foi o seu ano? Deus te deu pão, você comeu, dá glórias a Deus em nome de Jesus. Porque se você realmente esteve na promessa e sendo sensível ao Espírito Santo, eu não tenho dúvida que você comeu e muito para a glória de Deus e você cresceu. Talvez a sua vida tenha sido uma vida como da mulher cananeia, que você se alimentou sim das migalhas dos pães. Talvez você está feliz porque Deus fez alguns milagres, mas você dentro da sua alma diz, isso foi migalha. E eu quero te dizer, não se satisfaça com migalhas não. Eu sei que quem está com fome, quem precisa, migalhas são pães, e glória a Deus, porque migalhas de Jesus para nós são pães, mas o padeiro supremo, ouça bem o que eu estou te dizendo nessa última mensagem do ano, ouça bem, e na primeira mensagem do ano, o padeiro supremo não quer te dar migalhas, ele quer te dar um banquete. Um banquete. Foi isso que ele prometeu para nós. Porque ele disse lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Ele fala algo que eu quero deixar aqui para a gente orar. 3:20, que diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Deus não quer que a gente viva de migalhas. As migalhas são bênçãos, te sustentaram até aqui. Mas você que comeu pão sabe que quem come pão de Deus, se alimenta do grande Deus, as migalhas não satisfazem, as migalhas não completam. O Senhor está dizendo para nós, o padeiro bendito, o dono da casa do pão está dizendo, venham comer comigo. Venham comer comigo. Se você comeu esse ano, o ano que vem, continue comendo comigo. Venha, filho. Não tenha medo. As dificuldades vieram sobre você, foram para te adestrar, foram para te ensinar a amar, te ensinar a perdoar, para te amadurecer. Porque tudo que nos acontece não é para nos destruir, mas é para nos fortalecer. Eu sei que isso é muito difícil enquanto estamos na prova, mas essa é uma das maiores verdades. O padeiro bendito está batendo na porta. Ele está batendo na porta. Porque na casa do pão, nunca falta pão, meus irmãos. E o ano que vem não vai faltar pão. O próximo ano não vai faltar pão. Até o último dia da tua vida não vai faltar pão. Se você estiver na promessa e se você for sensível ao Espírito Santo. Mas para isso, a gente precisa ficar atento no que Ele pede para nós. Porque Ele diz... eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir. Olha os verbos. Para que a gente continue comendo o pão,
Porque deixa eu dar um testemunho para vocês aqui, meus irmãos. Esse mês de dezembro para mim foi um dos mais difíceis do ano e talvez da minha vida. Talvez da minha vida. E diante dessa dificuldade, eu pedi socorros a Deus e tenho pedido. E na segunda-feira eu tive uma experiência com Deus muito forte. Eu saí para fazer a minha caminhada matinal, estou voltando a ter aquelas frequências como eram antigamente. E quando eu dei os meus primeiros 2 quilômetros no parque, eu senti, eu estava ouvindo uma mensagem. Aquela mensagem que eu preguei, inclusive, para vocês. Olha que interessante. Eu aprendi com o pastor Elias Codinhoto que o dom de Deus nos encontra. Porque eu estou pregando aqui para vocês. Depois eu sento e vou ouvir o que o pastor falou. E muitas vezes eu não lembro de todas as minhas mensagens. Foram praticamente 60 mensagens esse ano, mensagens, fora as aulas de seminário. Então, eu não lembro de tudo que eu falei em todos os cultos, eu lembro de algumas partes. E aí eu estava ouvindo aquela mensagem da mulher samaritana, que eu falei que Jesus marcou encontro com ela. Jesus marcou encontro com ela. Enquanto eu andava, eu falava, Jesus, marca um encontro comigo. Marca um encontro comigo, Pai. E de repente eu passei num lugar, eu senti um cheiro, um perfume tão forte. Eu falei assim, bom, deve ser de alguma mulher, ou deve ser de alguém bem perfumado. Mas não tinha ninguém perto. Aí eu falei, meu Deus, estou orando para Jesus marcar um encontro comigo, sinto um perfume. Falei, Pai. Aí, irmãos, quando acontecem coisas assim comigo, eu já fico atento. Eu falo, está acontecendo alguma coisa. Deus está querendo falar comigo. Aí aquilo passou. E eu falei, que perfume é esse? Aí na segunda volta, no mesmo lugar, de novo orvalho. E aí a oração já foi, Jesus, o Senhor está marcando mesmo o encontro? Eu já estava querendo saber em que lugar que era para eu parar. Porque eu acredito nessas coisas, irmãos. Eu acredito que Jesus fala conosco. Ele usa a minha vida para falar com vocês. Ele usa a circunstância, Ele usa a vida. Porque sabe o que? Na casa do pão, sempre tem pão. Se a gente está na promessa, se a gente é sensível, se a gente é quebrantado, Deus nos ouve e nunca nos abandona. Aí 2 quilômetros a mais, já tinha dado 4 quilômetros. Quando eu fui para o meu 6º quilômetro, de novo, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. E aí, irmãos, imagina, toda hora eu não queria, eu falei, eu vou passar lá toda hora. Mas eu já estava quase, e aí orando, resumindo, eu dei 12 quilômetros. 4 correndo e 8 andando. E ali, uma hora eu falei, mas da onde é isso? Deus, o que o Senhor está falando comigo? Irmão, foi um fenômeno da natureza. Como a supernova, talvez que os magos, ao estudarem a história, a vida, viram, está para nascer o rei dos judeus. As 70 semanas de Daniel está chegando e de repente vem uma supernova no universo. E eles falam, chegou, ele chegou, ele chegou. Deus está usando a natureza, Deus está usando as pessoas. Meu irmão, presta atenção nisso. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar coisas, Deus vai usar objetos, Deus vai usar irmãos, Deus vai usar o louvor, Deus vai usar principalmente a palavra, mas Ele vai falar com você, porque na casa do padeiro do pão sempre tem pão em nome de Jesus. E aí eu fui. Nesse meio tempo, irmãos, já comecei a ouvir uma segunda mensagem. Porque deu tempo, né? 12 quilômetros andando e correndo, pensa. E na segunda mensagem, o Senhor também falou comigo. E eu falei, mas aonde está? O que é esse cheiro? Alguém perdeu um perfume, não é possível, no meio da grama. Era de manhã. E quando eu fui ver uma árvore que estava florescendo, e ela exalava o cheiro de orvalho. Aquilo, irmão, foi algo simples, físico. Mas aquilo foi um presente de Deus para mim aquela manhã. Sabe aquilo de você contemplar a vida, de você buscar a Deus? Enquanto eu ouvia mensagens dizendo, marque um encontro comigo, pude sentir o Senhor como se Ele falasse, estou cuidando de você, meu filho. Estou cuidando de você. E na segunda mensagem que eu ouvi foi aquelas que eu preguei nas Faldas das Penhas, parte 2. Porque lá, naquela mensagem, eu dizia que bodes não gostam de profetas, bodes não gostam de pastores. Ovelhas gostam de profetas, ovelhas gostam de pastores. Quando eu falei sobre que
Saul era o que? Um bode, mas Davi era o que? Uma ovelha. Por isso que ali no meio daquele lugar, nas faldas das penhas, haviam bodes e ovelhas. E ali orava e Deus foi falando comigo, foi um momento magnífico. Por quê, meus irmãos? Porque somos ovelhas dele, Ele vai falar conosco, Ele vai nos alimentar, Ele vai usar circunstâncias. Por quê? Porque Deus está dizendo para nós, segundo Ele mesmo disse, eis que eu estou à porta e bato, se você vamos lá, se você e mais depois tem outros verbos. E depois fazer o quê? Abrir, começa ouvindo, depois começa abrindo, e depois, se eu entrar, ou seja, se nós o convidamos, se nós o aceitamos, se nós o incluímos, e por último, cear. Meus irmãos, olha esse banquete, porque na casa do pão não faltou pão para nós, não faltou pão para mim pegar para vocês, e nunca vai faltar, porque Ele é aquele que cuida das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra, porque eu estou muito feliz pelo ano que Deus nos deu, e estou muito grato, e já na grande expectativa do ano que virá, porque na casa do pão jamais faltará pão vivo de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite tão especial, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que vai falando ao nosso coração, vai realinhando a nossa vida, vai construindo a nossa vida, vai tendo misericórdia de nós. E obrigado, Pai, pela vida de Baltazar, Gaspar, Melquior. Nós não sabemos se era assim que ele se chamava, mas é assim que é registrado na história da igreja. Obrigado, Deus, por Belém, a casa de pão. E obrigado, Deus, pelo pão vivo que desceu dos céus. Porque quem dele se alimenta, por ele vive, como está escrito em João 6,57. Quem dele se alimenta, por ele vive. E aqui estamos, vivos, para a glória do teu nome. Não porque comemos migalha, obrigado, porque muitas vezes comemos, sim, algumas migalhas, não porque o Senhor não quer nos dar pão, mas porque muitas vezes as nossas naturezas e os nossos erros nos fazem comer migalhas. Perdoa, Pai, os meus irmãos que têm comido migalhas, e ajuda-nos a fazermos parte desse grande banquete, que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, sempre te ouvir, abrir a porta para que o Senhor entre, para que a gente coma no banquete contigo a vida toda, até o último dia, em nome de Jesus, amém, 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 Senhor, glória a Deus, amém, meus irmãos. Deixo essa palavra ao seu coração e quero orar, abençoando vocês e lembrando, que amanhã não teremos o nosso culto será dia 8, com ceia. Estaremos recebendo aqui o pastor Ricardo Morrone, da Igreja Batista Central de Poá. Ele estará participando conosco, eu estarei aqui com vocês, mas ele estará sendo orador dessa manhã tão especial. E agora eu quero orar porque eu não tenho dúvida que o ano que vem, você e eu teremos banquetes. Com quem? Com Jesus, amém, meus irmãos? Você quer isso para a tua vida? Fique de pé comigo agora e diga assim comigo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, abrir sempre a porta do meu coração para que o Senhor entre. Eu quero te receber, Senhor, porque eu quero cear a tua comida. Me perdoa, Pai, todas as vezes que eu deixei de me alimentar, porque na casa do pão jamais falta pão, e o Senhor tem banquetes para mim, para o meu lar, para nós, em nome de Jesus. Pode aplaudir, é para o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E agora quero dar a bênção apostólica. Glória a Deus, meus irmãos. Estenda suas mãos. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre, que jamais
falte um banquete na mesa de cada um de vocês, diante de Deus, diante do nosso amado Nazareno. Que Deus abençoe, meus amados, um feliz ano novo, podem se abraçar, meus irmãos, e que o Senhor continue cuidando de todos nós, de todos vocês. Quero agradecer a quem veio, pode se abraçar, meus irmãos. Quero agradecer os irmãos que acompanham aqui conosco, aqueles que foram viajar, que estão acompanhando distantes ou que verão esse culto também. Deus te abençoe e te dê um ano muito especial. Deus abençoe, meus irmãos, pode se despedir, está encerrado o nosso culto. Feliz ano novo!